Algumas empresas já nascem com o ESG no DNA. Esse é o caso da D4Sign, que é uma empresa de assinatura digital. Ela auxilia 30 mil empresas em todo o país. Sabe aquela papelada do RH que ficava acumulada? Isso não existe mais em muitos locais e graças a empresas como a D4Sign. E o nosso bate-papo de hoje é com a Thaís Sakuma, ela que é gerente de comunicação da D4Sign, é uma empresa que nasceu com o DNA do ESG. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso videocast, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, pela participação. Thaís, queria que você contasse como surgiu a D4Sign e a importância dessa empresa para o meio ambiente. A D4Sign é uma plataforma de assinatura eletrônica e digital de documentos e ela nasceu dessa ideia, né, de como eliminar o papel no processo de assinatura de documentos e contratos. Então, um dos sócios, o Naim, hoje ele é o nosso CFO na D4Sign, mas antes da D4Sign ele trabalhava em uma agência de turismo. E aí nessa agência de turismo ele recebeu esse desafio, né? Como eliminar a papelada da assinatura dos contratos que eram assinados naquela agência de turismo. E aí ele convidou o Rafael Figueiredo, que é o nosso atual CEO. O Rafa ele tem sempre teve uma mente muito empreendedora, sempre gostou de computação, então ele foi convidado pelo Naim a tentar ajudar a resolver essa questão que ele tinha, né? E aí, dessa ideia, ele desenvolveu a D4Sign. Então, a D4Sign como plataforma de assinatura eletrônica, ela já tem por essa essência, né? Como eliminar a papelada das assinaturas de contratos, de documentos. E aí foi assim que surgiu a D4Sign. E a gente está falando aqui, né, Thaís, não só da economia do papel, mas do dinheiro também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o retorno das empresas que adotam a estratégia da D4Sign. Sim, hoje a D4Sign ela tem mais de 500 mil clientes que já passaram pelo D4Sign. Se a gente contabilizar, são mais de 400 milhões de páginas que já foram processados dentro da nossa plataforma, que são 80 milhões de documentos que já foram processados. Então, assim, muitas pessoas já utilizaram a nossa plataforma. Além dessa parte de economia, né, da não utilização do papel. Então, para vocês terem ideia, falando nessa frente de sustentabilidade, já são mais de 30 mil árvores que a gente deixou de cortar, mais de 1,5 milhão litros de água que a gente economizou, além do CO2, né, que são mais de 500 mil quilos de CO2 que a gente deixou de emitir no meio ambiente. Tudo isso por conta dessa economia que a gente traz, né, da eliminação do papel na assinatura de documentos. Então, a gente reforça essa frente de sustentabilidade e, além disso, a gente também tem a questão em economia em dinheiro. A gente garante assim, mais de 80% de economia financeira mesmo no processo de assinatura, né? Porque antes você tinha ali, além da compra do papel, a manutenção da impressora, a compra de suprimentos para a impressora, como a tinta, além do custo assim para você enviar o documento. Às vezes a pessoa ela não está tão próximo assim, então você tem o custo de enviar para o portador, para o motoboy, para outra pessoa, e normalmente são mais partes, né? Não são só duas. Ou então documentos de pessoas que estão em outros países. Então, é toda uma cadeia que a gente garante não só a economia falando no papel, mas também financeiramente. Mas quando a gente fala de ESG, a gente não está falando apenas de sustentabilidade. Claro que, em relação à empresa de vocês, é o forte, né, da empresa a questão da sustentabilidade, porque nasceu com essa proposta. Mas como a empresa aplica de outras formas o ESG? Hoje, a D4Sign, ela tem uma frente, um pilar de sustentabilidade, que a gente nomeou como D4Sign Eco.
Então, lá no começo, assim, tá dentro já do nosso DNA, da nossa raiz. A gente nasceu com esse propósito de eliminar o papel no dia a dia das empresas, no dia a dia das pessoas. Logo no início, a gente criou o selo de empresa sustentável. Então, a gente já disponibiliza esse selo que as empresas elas podem utilizar. Então, a cada documento enviado, a gente consegue processar a quantidade de páginas desses documentos e aí a gente consegue contabilizar justamente quantos cortes foram evitados por conta dos documentos que foram emitidos pela plataforma, quanto que economizou em água e emissão de CO2 também no meio ambiente. E aí a gente acreditava que a gente podia ir além. O que mais a gente poderia fazer para ajudar e contribuir com o meio ambiente? Então a gente desenvolveu essa frente, que é o de Forsign Eco, e dentro desse ecossistema a gente tem alguns parceiros, né? Então hoje a gente tem uma parceria com a Gerando Falcões, que atua nessa frente mais social. Então, além deles de estarmos juntos ali eles utilizam a nossa plataforma, mas a gente apoia as iniciativas que eles têm com as comunidades. A gente também tem a parceria com o IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que ajuda na conservação do meio ambiente. E a gente também tem uma parceria com o Lacre do Bem, né, que une as duas frentes, tanto o social quanto o ambiental. Então, a gente consegue fazer aquelas coletas de lacres, de latinhas, que esses lacres, eles são revertidos eles vão para um centro de reciclagem, e aí ele é revertido para compra de cadeiras de roda. Então, hoje a gente já conseguiu contribuir com a adoção de uma cadeira de roda, a gente está indo para a segunda, porque precisa juntar uma quantidade alta, assim, desses lacres, né? Então, são aproximadamente, se eu não estou enganada, umas 140 garrafas de 2 litros, garrafa PET, preenchidas com esses lacres. E a gente já conseguiu, em menos de um ano de parceria, fazer a doação de uma cadeira de roda. Então, é uma frente que a gente tem muito orgulho de atuar e a gente vem cada vez mais ampliando, né? Então, a gente começou com uma parceria, hoje a gente já tem 3, e estamos super abertos aí para outras oportunidades que venham atuar nessas frentes, né? A gente quer reforçar cada vez mais essas frentes tão importantes que a gente tem. Essa responsabilidade social que a empresa tem gera um impacto dentro da companhia e também do lado de fora no mercado? Quer dizer, a reputação de vocês muda quando os investidores observam essa responsabilidade, esse engajamento com as pessoas, com o meio ambiente? Sim, com certeza. Falando até dessa parte dos lacres, né? A gente faz essa coleta dos lacres também, a gente tem um ponto de coleta dentro do nosso escritório e ver todas as pessoas engajadas ali em juntar esses lacres. A gente também é um ponto de coleta oficial da Lacre do Bem. Então, no condomínio onde a gente fica, a gente tem esse ponto de distribuição. Então, a gente consegue engajar não só com as iniciativas que a gente divulga internamente, mas também os colaboradores participam. Então, isso é muito legal. E aí, falando de um olhar de fora, eu posso dizer pelos nossos clientes, né? Então, quando a gente comenta dessa frente que a gente tem de sustentabilidade, essa frente social, visto com muito bons olhos, assim. Então, acaba sendo um diferencial em relação a outras concorrentes, enfim, que a gente tem esse selo de empresa sustentável. Então, isso acaba entrando como um grande diferencial. As pessoas acham que hoje é inevitável, né? A gente não falar do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com a sociedade, ainda mais do meio ambiente, acho que cada vez mais está mais próximo, assim, das pessoas, do impacto que vem acontecendo, e as nossas atitudes estão super relacionadas a isso. Então, acho que é uma pauta super importante que traz muita relevância para o nosso negócio, tanto para os nossos colaboradores quanto para os nossos clientes, para quem vê de fora também. Ou seja, uma mudança, você está falando de uma mudança de dentro para fora, né? Você está levando essa coleta de lacres para o seu condomínio, para os seus funcionários, e os funcionários levam para outras pessoas. Não é apenas o trabalho da empresa, mas é o impacto que ela gera na sociedade, né? Exatamente. Para você ter ideia, assim, por a gente ser um ponto de coleta oficial, então
já tiveram empresas que procuraram a gente para fazer as doações. Então, a gente consegue impactar uma rede muito maior de pessoas, né? Não só começa, obviamente, de dentro com essa iniciativa que a gente tem, reverbera para os nossos colaboradores e também para fora, a partir do momento que a gente faz as divulgações e a gente se coloca à disposição ali como ponto de coleta. Então, é muito legal ver essa iniciativa acontecendo dentro do nosso pilar do de Forçain e Eco, e assim, reforçando também essa frente que faz parte do nosso negócio, né? Que é o selo de sustentabilidade. Por meio do nosso negócio, a gente consegue contribuir com a economia do papel, a não utilização do papel, né? Dentro dos processos aí de assinatura de contratos e documentos. Thaís Sakuma, gerente de comunicação da D4Sign, obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Eu que agradeço, obrigada. E fique atento aos próximos episódios por aqui. Visões ESG, investindo no futuro hoje.